Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução do Enem, dessa vez a segunda parte do Enem 2023. E a gente já fez um vídeo antes, com as primeiras 9 questões, aproximadamente. Vamos fazer agora um outro vídeo com mais 9 questões. E vamos começar lembrando que é o Enem de 2023, a prova amarela, para você se ligar em qual que é a questão pelo número. Muito embora esteja mostrando a questão aqui na tela para vocês. É é do outro lado. Esteja mostrando a questão aqui desse lado para vocês. Essa numeração é a numeração do caderno amarelo, certo? Então, ó, vou ler com vocês. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa, e a segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos e do segundo eco chega a 1,1 segundos, tá? O que ele está falando aqui pra gente? Vamos dar uma olhada. E ele está emitindo essa onda sonora, a onda vai sair daqui, desse emissor, vai bater nessa superfície e vai voltar, certo? E esse tempo que ele falou é de 0,5 segundos, certo? Depois, quando a onda passar por aqui, pela água, ela vai bater nessa segunda, eh, superfície e vai retornar para cá, certo? E ele falou que esse eu vou chamar esse ΔT de 1, e ele falou que o ΔT da primeira interface e do ΔT da segunda interface, ele falou que é 1,1 segundos. Então, ó, ele demora para bater aqui e voltar 0,5 segundos, né? Como no mesmo meio de propagação a velocidade da onda é a mesma, o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Então ele tem 0,25 segundos, né? Esse pedaço, percorrer esse pedaço aqui é 0,25 segundos. Por quê? Porque e voltar é 0 e voltar é 0,5. Então ele vai andar aqui um tempo t, ΔT que a gente não sabe, bateu nessa superfície e voltou, certo? Então o tempo que ele fica aqui embaixo é 2 vezes o ΔT da água, porque ele tem que ir e voltar, certo? Né? Eu vou botar 2 vezes o ΔT da água. Ele tem que ir e voltar. E depois ele vai andar mais 0,25 para voltar aqui, certo? Se a gente der uma olhada, né? Esse tempo total, vou jogar aqui pro lado, tá? E aí eu vou mudar a cor. Eu tenho 0,25 de passagem é 0,25 de ida na rocha, mais 0,25 de volta na rocha, mais, mais 2 vezes o ΔT ali na água é igual a 1,1 segundos, certo? Se eu somar isso tudo, eu vou ficar aqui 0,5 mais 2 vezes o ΔT é igual a 1,1 segundos. Joga o meio para o outro lado, vai ficar que 2 ΔT é igual a 1,1 menos 0,5, que dá o quê? Que dá 0,6 segundos. Então, o tempo que o som fica dentro da água é 0,6 segundos, mas o tempo que ele percorre aquela distânciazinha ali de 450 metros é metade disso, né? Então, o tempo
vai ser 0,6, entortou e doidou aqui, ó, 0,6 sobre 2, que vai dar 0,3 segundos. Então, o tempo que o som demora para percorrer esses 450 metros é de 0,3 segundos. E o que a gente sabe? Que quando a gente está falando de velocidade de propagação de uma onda, essa velocidade é constante enquanto o meio de propagação for constante. Foi a mesma coisa que a gente falou da pedra, certo? Então eu posso tratar isso como movimento retilíneo uniforme, né? Em que a velocidade é o quê? Constante. Lembra que no movimento retilíneo uniforme o cara anda em linha reta, ele anda em linha reta, ele anda com a velocidade constante, não tem aceleração, a velocidade dele não se modifica, certo? É na MRU, na MRO não. E a gente tem aquela formulinha básica mais fácil da física, que é o ΔS por ΔT. O ΔT, a gente descobriu que é o 303 segundos. E o ΔS é o 450 metros, que é o tempo que demora, que é o espaço daquilo dali. Aí vai ficar V é igual a 450 dividido por 0,3. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para sumir com essa vírgula. Vai ficar 4.500 dividido por 3, que vai dar quanto? 45 dividido por 3 dá 15, né? 1.500 metros por segundo. Vamos ver se tem essa opção? Ixi, tem, ó. Letra D. Tranquilo? A questão foi tranquila, foi uma questão de. Foi mais uma questão de interpretação, a gente se lembrar do comportamento de uma onda em um meio homogêneo, né? E se ligar que na segunda vez que ela for refletir ali naquela superfície, é, ela vai acabar por, por passar de novo por esses 0,5 segundos, né? E aí a gente vai ter que tirar isso do tempo total para resolver a questão. Fácil, difícil. Deixa eu botar aqui, ó. Fácil, difícil. Eu achei essa uma questão média. Não tem nenhuma conta complexa. O conceito é o mais importante, é você entender sobre a velocidade de propagação, saber o que é o eco da onda, mas ele explica no enunciado o que é o eco, né? Que é a reflexão da onda, né? Que é quando bate na primeira superfície e volta. Então ele meio que dá uma explicada no conceito. Então você não precisa necessariamente saber o que é eco, muito embora você deva saber porque você está estudando física para o vestibular, tá? Aprendeu ondas, aprendeu acústica, tem que saber o que é eco, mas ele deixa bastante explicadinho no enunciado o que está acontecendo, de modo que a gente possa reduzir para uma questão de movimento retilíneo uniforme, né? Sem problema nenhum. Parece inicialmente uma questão difícil e tal, porque tem 2 tempos, e aí o que eu vou fazer com esse tempo? Mas é só uma questãozinha de pensar, né, ó, o primeiro ida e volta é 0,5 segundos, segundo ida e volta 1,1 segundos, então eu sei que o tempo que o som fica dentro da água é a diferença desse tempo, né, 1,1 menos 0,5 deu 0,6. E aí lembrando, né, dentro da água o som bate e volta, então são 2 vezes o tempo, 0,6 por 2 dá 0,3. E aí a gente tendo a distância faz como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 115. Vou aumentar ela aqui, que eu botei todas elas juntas aqui, porque eu estou usando esse aplicativo que eu prefiro para escrever. O outro é meio chatinho, tá? Mas ele fala o seguinte, ó. É comum em viagem de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. Eles adoram a questão do avião, né, cara? Essa questão do avião. Eu não sei nem por que eles ainda usam essa questão. Por quê? Porque o pessoal é muito pouco restritivo hoje em dia em aeroportos. E essa é uma prova de 2023. Então, o pessoal não reclama mais tanto assim de você utilizar o celular dentro do avião, que já tem bastante tempo, né? Mas o pessoal continua falando dessa questão para trabalhar esse conceitozinho de física, certo? A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo avião, pelo rádio do avião
forem o quê? Olha, eh, ele usa a palavra interferência. Interferência é um fenômeno ondulatório. É quando você tem soma de sinais, eh soma de sinais e de subtração, aliás, soma e subtração de amplitudes, devido a ondas propagadas no mesmo meio, certo? Então, esse fenômeno ondulatório chamado interferência não me parece necessariamente o que ele está querendo tratar aqui. Ele está querendo te perguntar o que que é, porque eu posso ter ondas de frequências diferentes que interfiram uma na outra, no sentido de alterar as amplitudes, basta que, essas ondas tenham, posição de fase, ou que essas ondas espera aí que o celular tocou, gente. Basta que essas ondas tenham posição de fase, ou que a frequência delas seja uma múltipla da outra. Isso, acontece na hora de você destruir ou construir sinais maiores, tá? Mas são sinais diferentes, né, porque as torres de controle emitem um sinal e o celular emite outro sinal. Como é que você pode interferir nesse sinal? Que esses equipamentos que se comunicam, eles se comunicam emitindo ondas eletromagnéticas. E como é que funciona? Eu calibro a minha antena ela emite e ela recebe o sinal, certo? E o funcionamento de uma antena é bem simples, tá? É um Se você pegar a antena mais simples, que é sei lá, são aquelas torres de TV, uma antena lá em pé, certo? Você vai mandar uma corrente elétrica, e ir e voltar em uma determinada frequência, certo? E aí, quando a corrente vai e volta nessa determinada frequência, isso emite um sinal. Porque toda vez que uma carga se movimenta, ela emite uma onda eletromagnética. Ela vai emitir a onda eletromagnética na frequência dessa movimentação de carga elétrica na antena, certo? Então, o que, que vai determinar se o equipamento capta esse sinal que você quer? Por exemplo, se eu estou emitindo o sinal da minha antena e você quer, captar esse sinal da minha antena, você quer captar esse sinal da minha antena por ressonância. Por quê? Porque se você tiver, eh, 2 corpos que têm a mesma frequência natural de vibração, né, eu consigo transmitir energia de um lugar para o outro, e nesse caso a energia vai ser informação. Então eu vou ter uma outra antena calibrada na mesma frequência dessa, as 2 tendo a mesma frequência, elas trocam informação, elas trocam energia, certo? Então eu consigo fazer com que elas se comuniquem por conta delas terem a mesma frequência. Mas isso já é ressonância e não interferência, certo? Então o fenômeno ondulatório tratado aqui, para mim, é ressonância e não interferência, muito embora ele utilize a palavra interferir e interferência no enunciado, tá? Que a interferência, quando a gente fala de fenômenos ondulatórios, se a gente pegar uma corda vibrante, né? Vou pegar um exemplo aqui de interferência, vou desenhar aqui rapidinho pra gente, né? A gente tem dois tipos de interferência, interferência construtiva e destrutiva, tá? Eu vou desenhar aqui rapidamente só pra gente ver o que, que a interferência faz, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma corda aqui e eu tenha um pulso emitido numa direção numa corda, ou aliás, num sentido numa corda e no outro sentido noutra corda. Esses pulsos vão navegar os seus caminhos no meio de propagação e quando eles se encontrarem, nesse caso aqui, como as ondas têm fase oposta, né, e aí eu botei de propósito a mesma amplitude, é, essas ondas vão se anular, certo? Então, isso seria uma interferência destrutiva. Mas repara porque que ela é destrutiva, porque as fases estão opostas, tá? Se as fases tivessem a mesma orientação, né? Aí eu vou botar uma outra cor aqui só pra gente pensar, junto na mesma figura. Se fosse uma onda para cima com outra onda para cima, quando elas se encontrassem, essa seria uma interferência construtiva, porque eu iria somar as duas amplitudes das ondas. Isso aqui é uma interferência construtiva.
Se esses 2 pulsos de onda tivessem amplitudes diferentes, eu podia formar, por exemplo, se esse daqui fosse um menorzinho assim, eu ia ficar com a barriguinha para cima da primeira onda, né, nesse momento aqui de encontro das 2 ondas. Então, se a gente está falando de atrapalhar a comunicação do avião, nessa situação aqui eu não eliminei a comunicação do avião e nem alterei a frequência da fonte emissora, por exemplo. Eu alterei a amplitude do sinal, ou seja, o sinal fica mais fraco ou mais forte, mas mesmo assim o sinal ainda existe. Mas isso acontece por conta da amplitude da onda e das fases serem opostas. Então, isso é interferência em termos de fenômenos ondulatórios. Isso é interferência. Agora, quando eu estou falando de comunicação entre 2 antenas, eu estou falando de ressonância. E aí, quando eu falo de ressonância, eu tenho que olhar que os 2 emissores e receptores têm de ter a mesma frequência, certo? Então eu acho que essa palavra que ele usa aqui, interferência, não é a melhor palavra que ele vai utilizar para querer se referir a esse fenômeno ondulatório que ele está querendo dizer, que justamente é o de ressonância, ou seja, de 2 sinais poderem se comunicar, porque quando eu estou num rádio amador, se a gente sintoniza na mesma frequência, o que tiver maior potência de emissão, ele ganha do outro sinal. Vamos supor, a gente está conversando por rádio, não é rádio amador, não sei se vocês já ouviram falar disso, né, a geração de vocês é a geração do Zap, mas você pode comprar hoje em dia, inclusive, um equipamento radioamador, falar com vários lugares do mundo, né? E eu tô conversando com você numa determinada frequência. E aí a gente tá conversando. Se uma outra pessoa sintonizar o seu rádio amador, o seu rádio de emissor de radiofrequência, na mesma frequência, mas a sua potência de emissão de sinal for maior do que a minha, por exemplo, quando ele estiver falando, o sinal dele suprime o meu sinal. Porque ele tá na mesma frequência e ele tem mais energia, a energia dele é mais relevante. É tipo eu eu tentar sussurrar no seu ouvido enquanto tá, sei lá, a bateria de uma escola de samba tocando do seu lado. Você não vai ouvir nada. Por quê? Porque aquele sinal tem uma potência muito maior, então o que você vai captar é muito mais o sinal da potência maior do que o sinal da potência menor. Então, eh aí eu tô falando de sinais que, interferem na comunicação no sentido, eh, da língua portuguesa, ou seja, de atrapalhar a comunicação, mas eu não estou falando do fenômeno ondulatório chamado interferência, ok? Então, não confundir o fenômeno ondulatório chamado interferência com a utilização usual da palavra interferência. Porque quando eu estou falando de comunicação entre equipamento de radiofrequência, eu estou falando do fenômeno ondulatório ressonância e o que pega a ressonância é a frequência. E aí a gente vai ver as respostas. Ó, essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo avião forem ambas audíveis? Não, né? Tem nada a ver com ser audível ou não ser audível. O fato de se eu, por exemplo, se eu estiver gritando no avião e e sei lá, o piloto estiver mandando pelo um sinal que emita um barulho, não vai impedir a comunicação dos equipamentos. Não faz o menor sentido ambas serem audíveis. Ambas terem a mesma potência. Então, elas podem ter a mesma potência, mas como eu te falei, uma onda ela só vai interagir com um emissor receptor se eles tiverem a mesma frequência. Então ter a mesma potência não faz diferença, tá? Se eles tivessem a mesma potência e a mesma frequência, aí você ia ter um sinal embaralhado, você ia ter as 2 informações ao mesmo tempo. Tiverem a mesma frequência, ou seja, se os 2 sinais tiverem a mesma frequência, dá ruim. Por quê? Porque aí, é os sinais que o celular emite, é emitem, né, as ondas que os celulares emitem, iriam, causar um problema na comunicação do avião com a torre de comando ou nos próprios sensores do avião, né, ter a mesma intensidade. Quando a gente fala de intensidade e potência, a gente está basicamente falando a mesma coisa, então e propagarem-se com velocidades diferentes. A radiação eletromagnética, ela é a mesma, no mesmo meio de propagação. Se a gente está falando de celular no avião e do avião com a torre, a gente está falando de uma onda que se propaga pelo ar, que vai se propagar com a velocidade da luz. Então, elas não podem se propagar com velocidades diferentes,
Então isso pode nem acontecer, porque a mesma onda propaganda no mesmo meio tem a mesma velocidade, certo? Isso não pode rolar. Resposta: item C, beleza? Tiverem a mesma frequência. Repara, comunicação entre emissores de radiofrequência é fenômeno ondulatório chamado ressonância e não interferência. Não confundir com a palavra do senso comum que a gente usa assim: "Ah, pessoa que está interferindo no meu trabalho, está atrapalhando o meu trabalho". Por quê? E uma coisa que a gente tem, por que no início dessa questão eu falei que não faz muito sentido a gente ter essa limitação? Porque quando você licita um 3G, um 5G, quando você licita para uma empresa operar numa faixa de radiofrequência, você tem faixas de radiofrequência que são exclusivas para uso das Forças Armadas, você tem faixas de radiofrequência que são exclusivas para o uso de televisão, televisão digital, você tem radiofrequência que são exclusivas para a comunicação da torre do avião com o próprio avião. Então, quando você licita e permite que as torres de celular emitam um sinal, né, são ondas médias, tá? Emitam um sinal para a comunicação do celular com as torres de celular e o próprio celular emitir o sinal, você vai calibrar esse equipamento para não emitir, né? Porque os celulares, quando eles saem da fábrica, eles têm que seguir as regulamentações. E uma das regulamentações é que o sinal emitido por eles não interfira, né, e aí eu tô falando de ressonância, mas não interfira nas comunicações, mais urgentes ou mais seguras, como, por exemplo, a comunicação de aviões, as comunicações de segurança e por aí vai. Comunicação da polícia, comunicação dos bombeiros, todos esses têm uma radiofrequência. Tanto que você pegar um walkie-talkie, né, aí você sintoniza o walkie-talkie, você já fez isso, né. Todo mundo às vezes já pegou um walkie-talkie e pra brincar, sintonizou e estava ouvindo, sei lá, um traficante falar. Por quê? Porque os caras usam um walkie-talkie num canal e você tá ouvindo ele falar. Por quê? Porque o seu equipamento tá emitindo a mesma frequência, tá emitindo e recebendo a mesma frequência, e você tá ouvindo. Ele não tem como saber que você tá ouvindo, mas você tá ouvindo, entendeu? Ele não tem como saber se você tá ouvindo nem onde você está. Então, se você estiver ouvindo, pode continuar ouvindo. O pessoal parou de usar, inclusive, rádio com distância muito longa, principalmente porque dá para saber que os caras estão falando. Pô, do celular, você bota um WhatsApp, acabou o problema, né? O pessoal se comunica sem problema nenhum. Tranquilo? Mas X-315 morreu. Eu acho que ela é uma questão datada, né? No sentido de questionar a física que a gente entende todos os dias, porque isso não acontece mais para você, né. Não acontece desde o início, né, desde o primeiro celular ele já foi feito tendo em mente essas questões. "Ah, mas é óbvio que é um excesso de zelo por segurança". Esse excesso de zelo durou um tempo e hoje em dia a galera caga. Você entra no avião, o pessoal manda você desligar só no pouso e decolagem, que são as fases mais críticas do avião. Você tem que tomar decisões em, sei lá, em frações de segundo, você toma uma decisão errada, o avião cai e mata todo mundo. Então, o pessoal prefere deixar o excesso de zelo no pouso e decolagem e durante o voo ele deixa você mexer no seu celular à vontade. Até porque você pode ter um errinho aí, um errinho não, você pode ter uma diferença por conta do efeito Doppler, enfim, que é um outro fenômeno ondulatório, mas esse excesso de zelo já acabou. O pessoal, tanto que se você está acostumado a pegar avião, o cara fala pra você desligar durante o pouso, durante a decolagem, e no resto do tempo você pode usar à vontade. Certo? Então vamos para a próxima questão, questão 117. Espera aí, espera aí que esse deixa eu ver se tá ficando aqui na tela direitinho. Não, opa, aqui, tá. Ó, vamos lá. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem, embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável. Essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem um copo sujo e levarem um café quente, servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa, né. Um negócio que ele não esquenta na parte externa, ele é um isolante térmico. Por quê? Porque ele dificulta as trocas de calor
entre 2 meios. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui gente, vou precisar botar o ventilador um pouquinho em cima de mim, porque tá ficando já são eu tô gravando esse vídeo bem cedinho de manhã, mas já tá começando a ficar quente. Então, vai ter o ruído aí que eu vou tentar tirar na pós do ventilador, mas senão não vou conseguir gravar esse vídeo até o final, de tanto calor que eu vou derreter aqui. Mas, eh, você tem aí, eh, 2 espaços, né, tá na caixa de isopor, você colocou um negócio aí, foi até engraçado, eu cheguei, eu quebrei o tornozelo, e nesse período de tempo eu fiquei tendo que andar de muletas, e eu não podia ficar comendo sentado, eu tinha que comer deitado na cama, com o pé levantado, enfim. E quando eu ia pra cozinha, eu levava uma bolsinha térmica, que eu pendurava no ombro, ia de muleta, que eu não tenho como usar as mãos, né, pegava um potinho de plástico que estava a comida, botava no micro-ondas, esquentava, pegava uma fruta, uma sobremesa, uma coisa, deixava, né, e beleza. Aí uma vez minha mãe veio me visitar, ela perguntou pra mim, se eu queria alguma coisa pra me ajudar, né, se eu queria alguma coisa da cozinha. Eu falei assim: "Ah, traz umas frutas pra mim, que aí deixa aqui comigo". Aí eu dei a bolsa térmica pra ela, ela pegou a bolsa térmica e falou assim: "Ah, mas aí vai esquentar a fruta rápido". Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim: "Como assim vai esquentar a fruta rápido?". Ela: "Mas se você botar a bolsa na bolsa térmica, você esquenta vai esquentar rápido". Aí eu fiquei perguntando pra ela, falei assim: "E se fosse uma caixa de isopor? Ia gelar rápido?". Que a caixa de isopor você tá acostumado a botar coisa gelada. E aí na bolsa térmica você tá acostumado a botar coisa quente, e aí, porque a bolsa térmica ela deixa mais quente e a caixa de isopor deixa mais gelado, ela cometeu um engano que as pessoas cometem muito, que é justamente achar que o papel do isolante térmico é deixar mais quente ou deixar mais gelado. Mas o isolante térmico não faz isso. O que ele faz é impedir a troca de calor entre 2 meios. A caixa de isopor, se você botar um negócio quente dentro da caixa de isopor, ele continua quente. Tanto que você vai ver aí, a tia que vende salgadinho aí na frente da escola, ela vai botar os salgadinhos dela dentro de uma caixa de isopor, porque ela frita os salgadinhos, ela faz os salgadinhos, ela acomoda ali para eles ficarem numa temperatura quentinha. Por quê? Porque o isopor é um isolante térmico, mas você também pode botar gelo no isopor, botar bebida ali, e a bebida vai ficar gelada durante muito tempo. Por quê? Porque esse é o papel do isolante térmico, não deixar o que está ali trocar calor com o lado de fora. Se esse copo não deixa a parte externa esquentar, significa que a parede desse copo é um isolante térmico e faz com que a energia térmica, porque o que, que faz você sentir uma coisa quente na mão? É o fluxo de calor. Se você põe a mão na frigideira a 100 graus Celsius, é a mesma coisa que você colocar a mão numa coisa gelada a menos 100 graus Celsius. Vai ter fluxo de calor, só vai mudar o sentido. Se você colocar a mão no gelo a menos 100 graus Celsius, vai queimar a sua mão. Que você vai ter um fluxo de calor no sentido da sua mão para coisa gelada. Na panela, você vai ter o fluxo de calor no sentido oposto, né? Porque o calor ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então você coloca a mão na panela quente, o calor sai da panela quente para sua mão. Beleza? Então o que faz o esquentar, você sentir esse calor, essa coisa que danifica a sua mão, pode te machucar, é o fluxo de energia térmica. Calor é energia térmica em trânsito, lembra da definição. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Então, se existem diferenças de temperatura, o calor vai fluir de um lado para o outro, dependendo da situação. O que que o isolante térmico faz, né? Você toma café quente, tem gente que toma café gelado, ok, mas o café geralmente a galera toma quente. Então o café, aquele líquido ali dentro do copo, ele tá quente pra caramba. Mas a sua mão, se você botar a mão dentro do café, você vai queimar. Você sabe que se cair o café quente, você se queima, né? É uma coisa se você cair um chá quente, né? Você ferve a água pra fazer o café, você ferve a água pra fazer o chá. Então, aquela água ali tá muito quente, ela vai te machucar. Então, o copo que não esquenta na parte de fora, ele está justamente dificultando a passagem de calor pela parede do copo. Ou seja, ele está atuando como um isolante térmico. E algumas coisas determinam qual que é a capacidade de isolamento térmico de um determinado material, com capacidade térmica, condutividade térmica, né, calor específico. Então, eh, calor específico já vai estar lá dentro da capacidade térmica, mas
a gente tem que olhar para essas variáveis quando a gente for falar de um material que é isolante térmico. Vamos ver assim quais são as opções. Ó. Quais as duas vantagens? Não, quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Ó, ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Bom, se ele fala que o copo oferece o conforto de não esquentar, isso para mim é uma vantagem. E essa resposta daí não, não se justifica. Tanto que eh, você tomar café em copo de plástico, aquele copinho de festa, você pega pela borda, né? Aquele copinho pequenininho, você bebe ele pela bordinha, porque se você segurar na parte do café, você vai queimar sua mão. Por quê? Porque aquele plástico é um péssimo isolante térmico. Você vai encostar, você vai se queimar, tá? Então, o que ele tá me dizendo é que esse copo, uma das vantagens dele é oferecer o conforto e não queimar a tua mão. Então, ó, ter a durabilidade de uma cerâmica, ok, pode ser uma vantagem, né? Ele está falando aí que o material é semelhante a uma cerâmica, então essa é uma vantagem. E ali no enunciado ele fala que outra vantagem é que o copo não esquenta a parte da parte de fora. Então essa é outra vantagem. Então, quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Bom, ter durabilidade de uma cerâmica, ok. Ser totalmente biodegradável. É, ele não está falando que é totalmente biodegradável, porque plástico não é biodegradável, nem mesmo reciclado, né? Por isso que você recicla o plástico, porque ele não é biodegradável. Vai ficar milhões de anos. Então, o copo não é totalmente biodegradável. Essa resposta já está errada aí. Então vamos para a letra B. Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Ó, tão durável como uma cerâmica, ok, poderia ser, mas ter uma alta condutividade térmica faz com que esse material seja um bom condutor térmico. Um bom condutor térmico ia deixar passar o calor do café para sua mão, ia te queimar. Não é isso que você quer. Então, letra B não pode ser. Letra C. Ser um mau condutor térmico, ok, e ele é mau condutor térmico, isso é verdade, porque não deixa o calor chegar na pele. E aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Olha, na verdade, ele está diminuindo o resíduo biodegradável na natureza porque ele está mesclado com café, com casca de café, né? É um plástico reciclado, ou seja, você não está adicionando plástico, é, mais plástico na natureza, você está tirando um plástico que tem e botando de novo, você está fazendo o reuso desse plástico. Então você não aumenta o resíduo biodegradável na natureza. Né? Ser mau condutor térmico e, e, é, e aumentar o resíduo biodegradável. Ele é um mau condutor térmico, mas aumentar o resíduo biodegradável da natureza não aumenta o resíduo biodegradável da natureza. Acho que mantém o mesmo, né? Porque o plástico, ele não diminui o plástico. É, tipo, é, porque você poderia dizer que o fato dele ter 50% de casca de café, que é biodegradável, e ele não ser totalmente de plástico, faz com que o resíduo biodegradável na natureza aumente. Vamos para entender. Ter baixa condutividade térmica, a condutividade térmica é uma característica do material condutor térmico, né? Se ele tem baixa condutividade térmica, ele conduz mal o calor. Se ele tem alta condutividade térmica, ele conduz bem o calor. Então, se esse material é, ele, ele não deixa a sua mão queimar, ele tem baixa condutividade térmica, certo? E reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Aí eu acho que é verdade. Por quê? Porque quando eu tiro 50% do copo, deixa de ser plástico, passa para ser café, eu diminuo o resíduo biodegradável na natureza. Não biodegradável na natureza, porque eu tô tirando o plástico da jogada. Muito embora o plástico seja reciclado, né? Se eu tô usando plástico reciclado, ou seja, eu tô deixando de colocar plástico novo e metade desse copo ainda é biodegradável. Ou seja, eu tô tirando reduzindo o resíduo biodegradável. O que ele está falando ali, no caso, é aumentar o resíduo biodegradável na natureza. E eu acho que não aumenta, por quê? Porque a casca do café que você utilizou, você descascou o café para poder fazer o café. O que você ia fazer com aquela casca? Você jogar ela fora. Biodegradável, certo? Então, agora você está utilizando essa casca para fazer o copo. Que você vai jogar o copo fora uma hora. E ele não vai ser tão resistente, que vai poder usar para sempre. Beleza. Mas você não está aumentando o resíduo biodegradável, porque aquela casca já ia ser jogada fora e já ia ser biodegradável. Agora, o que você está fazendo, ao entender,
é reduzir o resíduo não biodegradável. Por quê? Porque você está usando o café que é biodegradável e ainda está usando um copo 50% de plástico reciclado. Ou seja, você está tirando o não biodegradável da jogada. E na letra E, ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente, tá? Ainda é plástico, então ainda vai ter os problemas do plástico, mas já de cara tá errado, porque se o material tem alta condutividade térmica, você esquentaria a sua mão e você ia se queimar e não ia dar bom, certo? Então, vamos para a questão 119, questões boas de discussão, né? Ó, e aí nós temos uma questão de gráfico, né, de termodinâmica, e ele fala o seguinte, ó, questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Sabe o que eu vou fazer? Porque eu sei que você está ficando confuso, que eu estou olhando para um lado e lendo para o outro. Eu vou mudar a tela de referência para mim aqui, que aí eu tô lendo, deixa eu só botar essas coisas aqui desse lado, e eu vou botar a tela de referência na outra tela. Que aí o que acontece? Quando eu olhar para a tela, eu vou estar olhando para o texto. Ó, ainda vou fazer um negócio aqui, ó. Ó, agora vai parecer que eu estou olhando o texto. Ó. Questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante os pneus, um gás perfeito. Aliás, durante o esfriamento, não há alteração do volume dos pneus e nem na quantidade de seu interior, certo? Aí eu tô falando de uma transformação que é isovolumétrica ou isocórica. Por quê? Porque o gás ele altera, varia as suas. Vamos lá, vamos lembrar da lei geral dos gases, tá? A lei geral, essa é uma questão de lei geral dos gases. Ó, a lei geral dos gases, ela fala pra gente o seguinte, que se eu tenho dois estados de um gás, certo? Estado 1, desculpa a letra, tá, gente? É feia mesmo. Estado 1, ele tem pressão 1, volume 1, número de mols 1, temperatura 1. Estado 2, tá? Estado 2. Ele vai ter pressão 2, volume 2, número de mols 2 e temperatura 2. Pela equação de estado, qual é a equação de estado de um gás? É a equação de Clapeyron, certo? Que é PV igual a N. Ficou feio esse N, né? N, R, T. P, pressão. V, volume. N, de número de moles. R é a constante geral dos gases. E T, a temperatura, sempre em kelvins. Lembrando que isso é uma equação de estado, certo? Como a constante ele é constante, se eu isolar ela, eu fico que P vezes V sobre NT é igual a R, certo? Então, quaisquer estados de um gás, essa relação tem que se manter constante, porque o R é uma constante. Isso nos leva à lei geral dos gases. A lei geral dos gases diz que a pressão de um estado vezes o volume de um estado sobre o número de mols do estado sobre a temperatura do estado tem que ser igual a essa mesma relação para o outro estado, certo? E o que que ele diz para nós aí, tá? O que ele diz para nós aí? Ele diz que não há alteração de volume, se não há alteração de volume, volume é o mesmo no primeiro e no segundo estado, e que não tem vazamento de ar. Para estar um pouquinho diferente, tá? Ó, não coloquei, fica minha cabeça lá na frente, ó. P1V1 sobre N1T1, o Piviniti Pavanató, que é uma pessoa gosta de usar também, né? Mas fica as mesmas equações, porque para um estado, para o estado 1, a constante é a mesma para o estado 2,
devido aqui a essa associaçãozinha que a gente fez na equação de Clapeyron, certo? Então, ele falou que o volume não se altera, ele falou que não escapa gás, então o que sobrou foi P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, gente, tendo em vista isso que a gente chegou, essa conclusão que a gente chegou aqui, tá? Deixa só eu aumentar deixa eu aumentar a grossura da minha caneta. Agora ficou legal. Se eu tô falando isso daqui, eu tô dizendo que pressão sobre temperatura é igual a uma constante, certo? Então, num gráfico que contraste os dois, isso é uma função do primeiro grau, certo? Em que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta, certo? Então, isso é o que a gente tirou dos dados que ele nos falou do problema. Agora, vamos para o gráfico. Ó, qual é o único gráfico que pode ter essa cara, né? De cara de função do primeiro grau? Letra E e letra C, porque eu sei que a função do primeiro grau tem uma reta, certo? Só que esse gráfico daí tem um sentido, e a gente vai olhar esse sentido daí, tá? Para ver o que está acontecendo, beleza? Mas vamos primeiro matar os outros gráficos que não estão com essa cara. Ele fala que o gráfico, permanecendo na temperatura, na temperatura T0, quando muda para a temperatura ambiente, ele não muda de pressão, a pressão é a mesma. Isso é diferente do que ele falou no enunciado. Ele falou que, ó, depois da temperatura T, né? Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento não há alteração no volume dos gás e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito. Ou seja, a gente viu que pela lei geral dos gases, a pressão tem que acompanhar proporcionalmente essa modificação. E isso não é o que acontece. Enquanto a temperatura muda, a pressão não acontece nada, e de repente a pressão cai do nada. Não é assim que funciona. O gráfico da letra B, ele está falando que enquanto a temperatura muda, a pressão não muda. Isso não é verdade. A gente já viu que isso se comporta como um gás perfeito, de acordo com a lei geral dos gases, né? Isso não é verdade. Ó, nessa situação, o que ele está falando pra gente? Ele está falando que na temperatura T0, tá? Eu tenho uma pressão P0, ok. Aí quando essa temperatura diminui, porque olha só, a temperatura T0 está indo para o T, que é um valor menor na escala. A pressão P vai ser maior, ó, porque o eixo cresce para cá. E a gente sabe que a variação é diretamente proporcional. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. E é o que está indicando aqui que quando a temperatura diminui, a pressão aumenta. Não pode ser esse gráfico. Então, por ser uma função de primeiro grau, isso daqui poderia ser viável, mas eu já sei que quando o gráfico está com essa quedinha para baixo assim, é porque o coeficiente angular, né, do y de x igual a ax mais b, né? Eu sei que quando o gráfico está caindo, esse a ele é negativo, né? Então, a lei geral dos gases não assume valores negativos para a constante dos gases. Então, isso não poderia ser verdade. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando que numa temperatura T0 maior, eu tenho pressão P0, e quando a temperatura cai, a pressão sobe. Pode ser, gente? Não pode ser. Quando a temperatura cai, a pressão tem que cair também. Então vamos ver o último gráfico. Ó, numa temperatura T0, eu tenho uma pressão P0. Quando a temperatura caiu, a pressão também caiu. Letra E. Tranquilo? Interpretação de gráficos à luz da lei geral dos gases, da equação de Clapeyron, e alguns conhecimentozinhos de gráfico, né? Você já teria matado essa questão se você viu lá a questão do fato de ter que ser uma função do primeiro grau e do fato de você saber que a constante geral dos gases não pode assumir valores negativos, porque destes valores que a gente trabalha aqui, pressão, volume, número de mols e temperatura, e a temperatura aqui ela tem que estar numa escala absoluta, ou seja, não existem valores negativos, todos os valores aqui são positivos. Se todos os valores P, V, N e T são positivos, R não poderia nunca ser negativo.
tá? Então, a gente está falando de situações em que não existe volume negativo, não existe pressão negativa, não existe número de mols negativo, não existe temperatura negativa em uma escala absoluta. Por isso que existe o zero absoluto e por isso que a gente só pode usar escalas absolutas na lei geral dos gases e na equação de Clapeyron. Tranquilo? Foi uma questão boa, achei interessante, né? Que trabalha com uns conceitos de termodinâmica de maneira atual, de maneira que te faça entender a realidade. Boa questão, boa questão. Vamos para a próxima. Questão 125. Eu acho que tá acabando, hein? Deixa eu ver quantas tem. Tá acabando, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. 125, né? Vamos lá. Inclusive, ó, vou passar um trabalho para vocês sobre acidentes radiológicos. Quando a gente for falar de radiação mais pro final do ano. Mas vamos ver essa questão aqui, ó. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves como aqueles ocorridos em Chernobyl, Goiânia e Fukushima, né? A questão tá incorreta porque em Goiânia o acidente não está utilizado a produção de energia elétrica como em Chernobyl e Fukushima, né? E o acidente que foi causado em Goiânia foi pouco diferente, por exemplo, do acidente de Fukushima, tá? O acidente de Fukushima teve um tsunami, um terremoto na usina nuclear, né? Muito difícil argumentar com essas coisas quando o Goiânia, os caras pegaram uma fonte que foi abandonada por uma empresa vacilona e contaminaram a galera. E em Chernobyl, o diretor resolveu fazer um experimento, não devia, né? Chernobyl, Goiânia, eu diria humano, mas Fukushima, eu diria que tem aí uma boa dose de acerto do planeta, né? Tsunami mais terremoto não são boas combinações, nem para pessoas sem usina nuclear, quiçá para uma usina nuclear, tá? Mas a utilização dessa tecnologia, de fato, gera medo por causa disso. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em casos de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como características. Cara, qual é a grande vantagem da usina nuclear? Primeiro, ela é pequena, tá? Você consegue construir ela em um espaço menor do que, por exemplo, você construiria uma central hidrelétrica, tá? Você não gera gases de efeito estufa, como as usinas de carvão, as usinas de gás natural ou de qualquer combustível fóssil, tá? E você produz uma quantidade absurda de energia com pouco combustível nuclear, certo? O problema é que esse combustível nuclear, ele tem que ficar, depois de ser usado, ele tem que ser isolado basicamente para sempre. Hoje em dia a gente tem tecnologias de produção de energia nuclear, PWR de quinta geração, sexta geração. PWR são reatores de água pressurizada, Pressurized Water Reactor, né, é a sigla da usina, como as usinas de Angra. As usinas de Angra não são de quinta, sexta geração. Que você vai reaproveitando o combustível e para outros usos e você acaba diminuindo essa coisa do combustível ficar ruim por muito tempo, né? Você pode aproveitar os radioisótopos de produtos de fissão para colocar numa máquina de raio-x, enfim, a galera utiliza hoje em dia, a galera aprendeu a lidar com os resíduos nucleares de formas mais interessantes, tá? Tudo que você come industrializado hoje é esterilizado via radiação, tá? Então, abriu, tá vendo esse vídeo comendo um Doritos, comendo, sei lá, um Fandangos? Esse pacote foi esterilizado com radiação, tá? Então, vamos ver assim, ó. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis? Mentira. O resíduo fica aí, sei lá, por 1000 anos, 100 mil anos, o bagulho fica lá, não vai rolar. Promove o aumento do desmatamento? Também não é verdade, porque você não usa nenhum tipo de combustível natural. No caso, você tem que minerar o combustível, mas com mineração você não necessariamente aumenta o desmatamento. Você descobre uma mina e você fica naquela mina lá minerando por debaixo da terra, né? Alô, Braskem, tudo bom? Você não precisa derrubar uma cidade também, né? Para poder pegar o combustível, mas você não promove o desmatamento. Você pode até promover o afundamento de uma cidade. Alô, Braskem, novamente, tá?
contribuir para a produção da chuva ácida. Chuva ácida, não tem muita, eh, radiação, não tem muita radiação, não tem muita relação com usina nuclear. Letra D, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Então, todo o sistema de produção de vapor, depois da fissão nuclear, ele funciona num circuito fechado. Tudo que acontece dentro da usina nuclear, tanto a fissão nuclear, combustível nuclear, o vapor que passa por dentro das turbinas, isso tudo fica num sistema fechado, tá? Você utiliza a água externa para resfriamento. Então, quando você vê uma usina nuclear, você vai ver umas chaminés enormes, saindo uma fumaça branca, densa pra cacete, você vai falar: "Nossa, que poluição". Não, aquele vapor d'água, né? O cara tá usando, se você reparar, geralmente as usinas são construídas perto de grandes corpos de água, como mares, como rios, como lagoas. Por quê? Porque você utiliza essa água para resfriar. Mas essa água ela não entra em contato com o material radioativo. Ela esfria um terceiro sistema que vai esfriar um segundo, que vai resfriar um primeiro. Eles não entram em contato. Então aquilo que você está vendo é vapor da água. Então você não emite gás tóxico se a usina estiver funcionando perfeitamente. E a letra E, produzir calor sem um consumo de combustíveis fósseis. Isso é verdade, né? Você produz calor, quando você gera a fissão nuclear, sem a utilização de combustíveis fósseis. Marca aí a letra E como resposta dessa questão. Tranquilo? Vamos para a 130. Essa deve nos consumir um tempinho maior. Gente, eu vou pegar minha cara e vou diminuir. Deixa aí, ó, nos comentários se você se importa ou não de ver a minha cara. Se você não se importar, os próximos vídeos eu faço sem. Tá? Para não te atrapalhar. Pô, a minha janela de visualização aqui. Vamos lá. De uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado, e quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2, que considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. As tensões iniciais nas cordas são iguais a zero e as duas cordas são ideais. Tá? É importante ele falar que as tensões iniciais nas cordas são iguais a zero, porque quando ele estiver acelerando, a tensão numa corda vai ser nula. Quando ele estiver desacelerando, a tensão na outra corda vai ser nula também. Então, o que a gente vai ter? Né? Vamos desenhar a nossa caixa e vamos marcar as forças. Se você foi meu aluno no primeiro ano, você vai lembrar que eu encho o saco com essa coisa de marcar força, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a caixa, eu vou fazer a caixa, eu tô na iminência do movimento. Repara que ele fala essa palavra mágica, iminência de movimento. Essa palavra mágica fala que a caixa está em repouso, ou seja, a resultante das forças nas duas situações é zero, beleza? Então, eu sei que é o seguinte, que quando o carro está acelerando, eu tenho uma tração para cá, né? Que é o que puxa o carrinho, e a caixa, a tendência de movimento da caixa é ela se deslocar para trás, certo? Por quê? Porque o caminhão está indo para frente, por inércia, a caixa quer ficar para trás. Imagina você, tá sentado na caçamba de um caminhão e o caminhão de repente parte. O que acontece com você? Você desliza para trás. Por que você desliza para trás? Porque a tua tendência de movimento é ficar em repouso. Lembra da primeira lei de Newton? Então, você tem a tração puxando para frente, você tem a força de atrito para frente, a tração para frente, que eu vou chamar aqui de tração. É, qual que é a 2? A corda 2 é a corda na frente. Isso aqui é a T2, certo? E essa daqui é a T1. T1. Beleza? Na fase de aceleração, na fase de aceleração, esse T1 vai ser nulo. Que antes ele era nulo, certo?
a caixa não se move, tá? Ela está na iminência de movimento. Então essa corda não vai ser tensionada. Agora, o caminhão vai puxar essas duas situações aqui. Então a força resultante para frente vai ser, né, que vai causar a aceleração desse movimento, né? A caixa ela tem que se movimentar, certo? O bloco está na iminência de movimento em relação ao caminhão, em relação ao caminhão. Mas ele não está na iminência de movimento em relação à rua. Em relação à rua, a resultante dele vai ser T1 mais T2, isso é uma soma vetorial, mais FAT, a soma de todos os vetores. Eu sei que, como a caixa está em repouso em relação ao caminhão, essa corda vai estar destensionada, porque ela não está fazendo a caixa adquirir nenhum movimento no sistema geral das coisas. Já T2 e FAT vão ser as forças que estão movimentando essa caixa. Então, T1 vai a zero, eu vou ter força resultante, massa vezes aceleração, vai ser igual a T2 mais. Lembra que a FAT é força de atrito? O módulo da FAT é o Mi vezes a normal. E como a caixa está na iminência de movimento, esse FAT é o estático. É a força de atrito estático. Tá? Então, eu vou ter aqui Mi vezes a normal. Ficou faltando marcar, né? O peso da caixa e a normal de contato. Que nesse caso, peso e normal vão ter o mesmo módulo. Certo? Eita. Que era para ser uma seta. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, MA. Eu lembro que força-peso, lembra do módulo força-peso? Força-peso é igual a M vezes G. Então, eu vou ter que M vezes A é igual a T2 mais Mi vezes M vezes G. Então, vamos ver os dados no enunciado? Ó, a massa é 200 kg. 200 kg vezes A, que é 3 metros por segundo quadrado. Igual a 3. Isso é igual a T2. O coeficiente de atrito estático é 0,2 e a gravidade é 10. Então, 0,2 vezes 200, que é a massa, vezes 10, vai ficar 600 igual a T2 mais, opa, 0,2 vezes 10 vai dar 2, mais 400, certo? Dessa forma, T2 vai valer, T2 vai valer 200 newtons, certo? Então, ó, se a gente já sabe que na aceleração, na fase de aceleração, T2 vale 200 newtons, ó, já vamos ver aqui, ó. Pode ser letra A, porque T2 é 200 newtons. Pode ser letra B, porque T2 é 200 newtons. E não pode ser C, nem D, nem E. Então a gente já reduziu, fazendo metade da questão, a gente já reduziu a nossa chance de acerto para 50%, se você for chutar. Se a partir daqui você já não sabe mais o que fazer, o que acontece? Você vai ter duas opções. Aumenta para 50% a chance de acertar a questão chutando se você fez a primeira parte correta. Mas, eu vou até copiar isso aqui. Vamos ver agora a situação desse amigo aqui na desaceleração. Na desaceleração, a FAT muda de sinal. E aí as trações vão mudar um pouquinho. Por quê? Aqui, ó, aqui eu vou ter T2. Agora, quando eu estiver desacelerando, ou seja, freando, quando eu estiver freando, o sentido de movimento é para a direita do caminhão, ou seja, no sentido de T2, só que eu vou apertar o freio. Porque eu vou apertar o freio, a tendência da caixa em relação ao chão do caminhão é ir para frente, certo? A força de atrito é uma força de oposição. Beleza? Então aqui vai estar a FAT. Certo? E a corda T1 também vai estar ajudando a segurar a caixa para não ir para frente. Só que a corda T2 vai estar destensionada. Então esse cara daqui vai valer zero.
a gente vai ter que a força resultante agora, né, vai ser novamente T1 mais T2 mais Fat, isso é a soma vetorial, tá? Mais Fat é a força resultante em relação à estrada, beleza? Só que agora T1 não é zero, agora T2 que é zero. Eu encosto, o bagulho fica doido. T2 que é zero. O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa de antes. MA igual a T1 mais Mi vezes MG. Como nos dois casos está na iminência do movimento, eu já sei quanto vale isso daqui, porque eu já calculei, né? Isso daqui vai valer 400. Então eu já sei que 200 vezes... Quanto é que é a desaceleração? A desaceleração é 5 metros por segundo quadrado, certo? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a desaceleração... Olha, gente, o que eu fiz aqui? Ah, eu estou do outro lado. 200 vezes 5. 200 vezes 5 vai ser igual a T1 mais 400. 200 vezes 5 vai dar 1000. T1 mais 400. Joga para o outro lado. T1 vai ser 1000 menos 400. T1 igual a 600 newtons, certo? Então, descobrimos T1, descobrimos T2. Vamos ver aqui? Na aceleração, T2 igual a 200, T2 igual a 200. Na frenagem, T1 igual a 600. Essa daqui não pode. Resposta, letra A. Questão mais de marcação de força. Vê como é importante marcar força? Vê como é importante você saber o sentido das forças na hora de você colocar o problema direitinho, montadinho ali? É importante, é importante. Por isso que eu cobro isso bem de vocês. Vamos ver aqui a próxima questão, que é a questão 133 do caderno amarelo. Estou quase dentro, ficando velho, tá? Olha o que ele fala. Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert. Se vocês assistirem a série Fukushima, que tem no Netflix, que fala sobre o acidente de Fukushima, que é muito boa, por sinal, vocês vão ver essa palavra ser utilizada bastante, o millisievert, ou microsievert. Utiliza-se o sievert definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para os tripulantes de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições. Raios cósmicos são radiação vinda do Sol, do universo, que chega na nossa atmosfera, e a nossa atmosfera faz um trabalho de nos proteger junto com o nosso campo magnético, tá? Que nos protege da radiação ionizante que vem do espaço. Então, o que chega aqui é bem pequenininho, mas quanto mais no alto da atmosfera, mais exposto você está a essa radiação. Porque a atmosfera é uma barreira de matéria. Então, tem quilômetros para aquela radiação bater em coisas e parar antes de chegar em você. Então, se você está mais alto, você diminuiu a barreira de matéria entre você e a radiação que está chegando. Então, vai aumentar a dosagem de radiação que chega em você quando você estiver andando aí, ficar muito em muitas altas altitudes. Então, ó, recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% total do tempo de voo, desse trecho é de 2 microsievert por hora. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para tripulações que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é 0,2 milisievert. Quantas radiografias torácicas corresponde à dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro é exposto ao longo de um ano? Tá? Então vamos lá. Tá, ao longo de um ano, então ele tem 1000 horas por ano. Beleza, ele só pode andar 1000 horas por ano e a cada hora ele recebe 2 microsieverts. Então, assim, ele vai ter em um ano, ele vai ter 1000 vezes
2 microsieverts de radiação, certo? Então ele vai ter 2.000 microsieverts, certo? Só que isso daqui é para as 1.000 horas de voo. Ele pega 80% desse tempo só recebendo a radiação. Então 80% disso daqui vai dar o quê? 1.600 microsieverts, certo? O que é um micro? Micro é 10 a menos 6. E o que é o milli? Milli é o 10 a menos 3, certo? Então, se eu for transformar isso daqui para microsievert, aliás, para milisievert, isso daqui vai ficar 1,6 milisievert. Por quê? Porque eu estou dividindo por 1.000. Daqui para cá, eu multiplico por 1.000. Daqui para cá, eu divido por 1.000. Certo? Então, 1.600 milisievert microsievert vai ser 1,6 milisievert, certo? Então, ele falou que um raio-x é 0,2 milisievert, então 1,6 dividido por 0,2, multiplica em cima e embaixo por 10, vai dar 16 por 2, pareceu 96, né? 16 por 2, que vai dar 8. 8 radiografias. Certo? Então, letra A de amor, B de baixinho, vamos para 135, falta muito, falta muito. Faltam duas. Eu acho que com o tempo que eu cortar, esse vídeo vai ficar aí na casa de 1 hora, para não encher muito seu saco. Mas a prova é grande, né, gente? A gente tá explicando, a gente tá conversando aqui também sobre as questões, tá? Então vamos lá. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem, né? Todo mundo usa isso hoje em dia, né? É o passe livre, sei lá, tem um nome, né? Tem vários serviços que fazem isso, na verdade. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos e as velocidades máximas permitidas na rodovia são de 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão, né, um veículo de pequeno e um de grande porte, viajando ambos com velocidades constantes iguais às máximas permitidas e que somente o caminhão tem um serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos o quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia. Então, aí essa é uma questão que a gente tem que usar vários fatores. Primeiro, o ΔS total, ou seja, o tanto que eles têm que andar é 480 quilômetros. O caminhão não vai parar em nenhuma, em nenhuma cancela. Por quê? Porque ele tem um dispositivo. Então, se a gente for pegar o caminhão, tá? Ele vai passar, né? V é igual a ΔS, lembra que as velocidades são constantes, por ΔT. A velocidade máxima para veículos de grande porte é 80, o ΔS é 480, ΔT. E ó, repara, é 80 km por hora, 400 km, certo? Então o ΔT, 480 km, vai ser 480 sobre 80, que vai dar quanto, gente? Vai dar 6 horas. Então o caminhão demora 6 horas para poder passar, certo? O carro, são 10 praças de pedágio, certo? E ele perde 3 minutos em cada praça de pedágio. Então ele vai perder parado, né? Não só parado, mas o tempo entre frear, passar na cabine, pagar e voltar. Ele vai passar 10 vezes 3 minutos, que vai dar 30, seu carro. 30 minutos. Certo?
Então ele vai ficar 30 minutos do tempo total dele a mais. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular como se ele não parasse em nenhum momento e depois a gente vai adicionar esses 30 minutos, certo? Então, ó, a velocidade máxima seria o quê? A velocidade máxima seria 100 km por hora. Então é 100 vai ser igual a 480 por ΔT. Então, ó, ΔT vai ser 480 dividido por 100. ΔT é igual a 4,8 horas. 30 minutos é meia hora, certo? Então o tempo total de viagem vai ser esse daqui, 4,8. Opa! 4,8 mais 0,5, que dá 5,3 horas, certo? Ele é mais rápido que o caminhão, por isso que ele faz em menos tempo mesmo parando. Ele anda 100 km por hora na velocidade máxima o tempo todo. Então, ele demora a menos 0,7 horas, certo? E ele quer a resposta em minutos. Então vai ficar 0,7 vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos. 7 vezes 6 dá 42, né? 42 minutos. Então o carro, ele tem uma vantagem de 42 minutos. Vamos ver a pergunta. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? 42. Letra B. Certo? Questãozinha boba de velocidade média, mas que você precisava de um pouquinho de interpretação. Vamos para a última, para a gente finalizar esse vídeo logo. Ó, entre maratonistas, essa questão aqui, ela estava na parte de matemática, tá? Deixa eu ver se ela estava na parte de matemática. Foi essa questão que eu achei que fosse. Ela estava na parte de matemática, mas para mim ela é uma questão de análise dimensional, tá? Então, análise dimensional é um assunto da física e não da matemática. Mas vamos lá. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de energia, é o de economia de corrida. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma do atleta correndo em uma velocidade constante. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em ml por minuto e por quilograma do sujeito. Então isso vai dar, divide essas duas frações, vai dar ml por minuto quilograma. Essa é a dimensão correta da grandeza que ele acabou de definir pra gente, certo? Ó, um maratonista visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante com base nesse consumo de massa e na massa do atleta. O médico calcula o SC do atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro SC é ml por minuto quilograma. ml por minuto quilograma, letra B de bola. Gente, até a prova de 2022 foi grande, né? Mas a gente se vê até lá. Valeu!